dia, estamos aqui na clínica Lake Face com o Dr. Victor Duarte, seu paciente Deison Araújo, recentemente diagnosticado com neuralgia do trigêmeo. E estamos aqui para fazer algumas perguntas a respeito desse diagnóstico. Dr. Victor Duarte, bom dia. Bom dia. Como o senhor resumiu e qual foi a sua conduta mediante a esse diagnóstico da neuralgia do trigêmeo? Você pode ficar falando um pouco com a gente? Então, o paciente Deison, ele procurou a clínica, sentiu muitas dores na face e ele achava que era um dente, né? Então a gente pediu radiografias, pedimos tomografias e de primeiro diagnóstico a gente viu que não se passava nada por dente, não tinha problema dentário, tá? O paciente mesmo com dor, procurou outras clínicas, a pessoa com dor ela fica desorientada, né? Então ela quer resolver o problema da dor. Então ela procurou outras clínicas que foram feitos canais, foram feitas extrações dentárias e a dor continuou. O problema não era dentário, era um problema de neuralgia do trigêmeo. Ele voltou para a clínica, eu encaminhei para o neurologista, então foi realmente diagnosticado neuralgia do trigêmeo. Desde então ele vem fazendo o tratamento. Passar a palavra para o Deison, que ele vai explicar um pouco melhor a situação dele. Bom dia, Deison, tudo bem? Então, você poderia falar para a gente um pouquinho como é seu dia a dia, sentindo essas dores, né, da neuralgia do trigêmeo? Como que você recebeu esse diagnóstico? Assim, como foi para você, né, receber o diagnóstico? Assim, igual o Vitor falou, o médico fez todos os exames, fez uma ressonância com contraste, tudo, e mesmo, tipo assim, não mostrando, não indicando nada, a dor é uma dor muito forte, é uma dor constante, é como se fosse uma dor, vai falar, de canal mesmo, e fica assim, permanece o dia inteiro, dói o tempo inteiro. E o tratamento que está sendo feito agora, explica um pouquinho do tratamento. Estou fazendo um bloqueio da dor, que são injeções, 4 injeções, uma no pé próximo do ouvido, uma nessa região, uma na destra e uma no queixo. Assim, esse bloqueio, assim, depois que eu comecei a fazer ele, ela centralizou só aqui. Mas antes do bloqueio, ela era uma dor que ela caminha, ela vem no ouvido, ela vai no olho, ela vem aqui no queixo e volta. Mas assim, o lugar que mais dói mesmo é na região da boca. Por isso que fica parecendo que é dente, mas não é. Fiz vários exames. Fiz tudo que você imaginar. Você até comentou com a gente um pouquinho, né, sobre a eficácia, né, do tratamento odontológico, do seu diagnóstico, né, que o doutor diagnosticou. E vou falar que eu acho que quase dentista nenhum fala sobre isso não. Foi ele mesmo que alarmou e falou só, pode ser isso. E eu acho assim que se outros dentistas tivessem um pouco mais de conhecimento disso, pelo menos indicavam, vai no neuro primeiro, antes de fazer canal, extração. Você chegou a fazer, né? Fiz. E igual que eu comentei, tem uma moça que fala do tratamento comigo, que ela tirou todos os dentes, um lado do rosto, ela arrancou todos, ela extraiu todos. Então, só como conduta e tudo, você descarta toda a possibilidade de ser uma dor de dente. Pede radiografia, faz exame clínico, pede tomografia, descartou dor de origem dentária, encaminha para o neuro para a gente dar um diagnóstico melhor. Beleza? Muito obrigada, gente. Espero que a gente, né, seu tratamento aí seja eficaz e você consiga superar isso. Obrigada pela receptividade de vocês, gente. Boa noite a todos, boa noite, Dr. Tony. Primeiramente, gostaria de agradecer em compartilhar conosco seu tempo e conhecimento. A sua entrevista é de grande valia para a contribuição do nosso aprendizado. Fica aqui a minha eterna gratidão. Bem, vamos iniciar falando do nervo trigêmeo, que é o quinto par, né, de nervo craniano misto, que abrange 3 ramos que suprem a região da face, que são o nervo oftálmico, nervo maxilar e o nervo mandibular. Baseado nisso, Dr. Tony, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser a neuralgia do trigêmeo. Olá, obrigado pela oportunidade. Eu vou responder algumas questões aqui a respeito do nervo trigêmeo, né, e da neuralgia do trigêmeo. O nervo trigêmeo é o quinto par de nervos intracranianos
Ele divide em 3 ramos, que é o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, também chamados de V1, V2 e V3. Ele é responsável principalmente pela sensibilidade na região da face, e ele pode ser examinado através dos reflexos córneo-palpebral e reflexo do músculo masseter. A principal causa da nevralgia do trigêmeo é uma compressão sobre esse nervo, na maioria das vezes uma compressão vascular, ou por uma veia ou por uma artéria na região do tronco cerebral. Outras possíveis causas da nevralgia do trigêmeo poderiam ser um AVC, afetando o núcleo do nervo, algum tumor, esclerose múltipla, uma fratura do crânio envolvendo algum dos ramos do nervo trigêmeo, infecções como meningite ou aneurisma. O que causa a neuralgia do trigêmeo e quais os sinais e sintomas? Como é o sintoma, né? Os sintomas da nevralgia do trigêmeo? Geralmente é uma dor muito forte na face, é uma dor, na maioria das vezes, envolvendo uma dos ramos do nervo trigêmeo, então o ramo oftálmico, maxilar ou mandibular. Ela vem uma dor como se fosse um choque, uma dormência. São crises que duram às vezes segundos, com remissão entre as crises. Então, geralmente entre as crises, o paciente não sente dor. Podem existir alguns trigger points ou fatores que desencadeiam, como, por exemplo, algum toque na face, escovar os dentes, mastigar, né? Pode ser o sintoma um fator que desencadeia essas crises. Dr. Tony, como é concluído o diagnóstico e qual o tratamento para a neuralgia do trigêmeo? A nevralgia do trigêmeo é mais comum em mulheres, principalmente acima de 50 anos, e, em geral, um caso para cada 10 mil habitantes. O tratamento, na maioria das vezes, é conservador através de medicamentos, principalmente anticonvulsivantes e, às vezes, alguns antidepressivos. Os anticonvulsivantes mais frequentemente usados são a carbamazepina, a oxcarbazepina, gabapentina, pregabalina e fenitoína. Quando você não tem um bom resultado com medicamentos, a gente considera algum procedimento cirúrgico. Em primeiro lugar, a ablação do gânglio gliceriano através de procedimentos percutâneos pela face. Você consegue coagular ou bloquear esse gânglio do nervo, dessa forma tendo um alívio da dor. Em último caso, uma cirurgia, uma craniotomia, uma cirurgia aberta, quando você tem evidência de uma compressão do nervo por um feixe vascular. Então pode ser realizada uma cirurgia para descomprimir o nervo dessas estruturas vasculares. Dr. Tony, obrigada novamente por nos ceder a entrevista. Tenha uma ótima noite.